Você vai precisar ter estômago. Essa é uma história pesada e que provavelmente vai te despertar alguns gatilhos, especialmente se você for mulher. Preste atenção no que eu tô falando agora, porque você vai precisar de estômago pra segurar esse vídeo. E eu precisava trazer esse vídeo pra vocês porque eu precisava, de certa forma, colocar pra fora todo tipo de nojo e raiva que eu tive ao assistir um documentário que tá disponível, por exemplo, acho que no Max, se eu não me engano, chamado Phoenix Rising. E a ideia inicial desse vídeo, de certa forma, era fazer um review desse documentário num primeiro momento. E quando eu fui assistir o documentário, eu meio que já imaginava, tá ligado? Que esse tipo de coisa poderia acontecer e que seria um documentário forte de assistir e pesado. Só que eu não imaginava o nível de perversão que um cara como Marilyn Manson ia ter dentro da cabeça dele. Inclusive, quando eu tava trabalhando no roteiro junto com a Duda, a gente chegou num ponto em que a gente percebeu que, olha, pera lá, o que ele tá fazendo com ela é sim um comportamento replicado de vários outros homens em relação às mulheres dentro da indústria cultural. Afinal, não é um problema da pessoa em específico, também é. Mas é um problema também do sistema. Não é difícil que a gente veja personagens bizarros abusando de mulher, batendo em mulher. Ou seja, a indústria da música, do cinema, qualquer tipo de expressão cultural. A indústria cultural é uma indústria que, dentro do capitalismo, endossa e protege pessoas poderosas e milionárias. I appreciate that. E a gente precisa entender que dentro do capitalismo, tudo tem preço. Reputação, poder, prestígio, privilégio, justiça. Tudo isso pode ser reduzido a um valor monetário. E esse valor monetário, seja ele alto ou baixo, significa também que vão existir pessoas que vão estar a fim de pagar aquele valor. Não é um preço metafórico, é dinheiro mesmo. Agora que eu te dei todos esses avisos, a gente vai entrar de fato no vídeo, porque a gente precisa falar, pelo menos pra começar, desses dois personagens principais. A gente vai ter, de um lado, a mulher que fez a denúncia, que é a Evan Rachel Wood. Ela vai ser o personagem principal aqui que a gente vai tratar, tá? E o antagonista, que é o Brian Warner, o Marilyn Manson. E tudo que eu vou falar pra vocês aqui eu tirei do documentário de outros lugares que a gente pesquisou. A gente vai colocar aqui embaixo também fontes pra vocês. E o histórico do Brian Warner, que é o Marilyn Manson, em relação às vítimas, começou a aparecer pra todo mundo depois que a Evan Rachel Wood fez as primeiras denúncias e nomeou o abusador dela em 2021. Ela teve um relacionamento de 4 anos, instável, tá? Com o Brian Warner. Nesse relacionamento, durante 4 anos, eles ficaram durante um tempo, e aí eles separaram, depois eles voltaram, ficaram noivos, e aí separaram definitivamente depois. Isso tudo entre 2006 e 2007, até 2011. 2010, na verdade. Durante todo esse tempo, ela sofreu torturas, assim, bizarras. Vários tipos de violência. Ameaça, agressão física, agressão verbal, privação de liberdade, privação de comida, privação de sono. Tudo isso foi o que ela vivenciou dentro desse período. Ah, e ela também se manteve separada por conta dele de familiares e amigos. Na história de vida e na carreira profissional da Evan, digamos assim que ela interpretava papéis de uma menina mais delicada, isso falando de infância e começo da juventude, e era geralmente um papel de suporte, de dar suporte a outras pessoas, de carinho, de afeto e tudo mais. Isso começa a mudar quando ela grava um filme chamado 13. Nesse filme, ela interpreta uma jovem de 13 anos de idade que, digamos, se entrega às drogas e ao sexo de uma maneira ainda muito prejudicial a ela e muito jovem. Quando isso acontece, tanto a indústria quanto o próprio Brian Warner olham pra ela e passam a tratar ela como essa nova Lolita que apareceu. Uma Lolita meio estranha, meio bizarra, porque por mais que ela seja jovem, bonita e tenha essa pegada Lolita, ela também tem essa personagem do 13 que a galera gruda nela e fala, ah tá, beleza, agora ela faz esse tipo de personagem. E eu sei que muito fã do Marilyn Manson, ou talvez só homens de, digamos assim, muita má fé, vão pegar e vão usar isso que eu falei agora da questão da Lolita pra dizer o seguinte, ah, então ela vestia essa carapuça. Nananina não. Vestiram essa carapuça nela, ela não era essa pessoa. Outros vão dizer assim, ah, mas se tava ruim era só ir embora. Vale lembrar que é muito difícil para as mulheres saírem de situações de violência como essas. E comentários como esses, eles só ajudam o abusador e não a vítima. Se a vítima tolera qualquer tipo de violência, seja essa tolerância consentida ou não deixa de ser violência. E não deixa de ser passível de crime. Depende muito de como a pessoa que tá do outro lado vai resolver isso junto com ela mesma. E é lógico que, de novo, é passível de crime. Uma pessoa torturada não vai se defender, não vai se degladiar, não vai lutar, ela tá sendo torturada. Então, pra todo mundo que vier com esses argumentos imbecis, eu já deixo aqui um claro vai tomar no meio do teu cu, beleza? Tirando isso da frente, falando com as minas, eu tenho certeza que muita mina que tá assistindo esse vídeo vai se identificar com isso. Vai observar e falar, pode crer, conheço alguém que passou por essa situação, ou talvez eu mesma passei por essa situação.
E o outro detalhe é que, assim, ela tinha 19 anos de idade, né? E ele tinha 36. Só isso em si já é um tanto quanto problemático. É horrível, horrível. A relação deles começou como se fosse uma amizade num primeiro momento, e ali ele foi meio que, né, se colocando como o cara que ouvia, dava conselhos sobre relacionamentos, ela namorava na época, ele foi um cara que meio que trocou ideia com ela sobre esse relacionamento quando ela encontrou um ponto difícil, e etc. E aí, assim, é um cara que é quase 20 anos mais velho do que ela, e por quem ela tinha uma admiração muito grande, ela gostava das músicas do cara, ou respeitava pelo menos ele enquanto artista. E se aproveitando dessa certa adoração que ela tinha pra essa personalidade artística que era o Marilyn Manson, ele abusou, ele foi violento, ele tratou a mina de vários jeitos horríveis, ele fez coisas horríveis com ela e com a família, tipo, tentou privar a relação dela entre a família. Então eu tenho certeza que nesse momento muita mina vai entender o que eu tô falando. Ele usou a fama dele, o papel que ele tinha na cena do rock, e o conhecimento de audiovisual que ele tinha, as pessoas com quem ele tinha contato, uma vez que ele já tinha gravado clipes, já tinha trabalhado com a mídia por um tempo, pra propor um filme pra ela chamado Fantasmagória, que até agora é só nas ideias dele que existe o filme. E ele fez essa proposta diretamente pra ela, tipo, vamos escrever esse roteiro juntos, vamos produzir esse filme juntos, porque eu acho que você é a personagem perfeita pro filme. O ponto é que como o filme nunca saiu, o que acontece é o quê? O que acontece é, ele tava usando o roteiro pra se aproximar da Evan Rachel Wood e criar uma desculpa de trabalho para que eles pudessem trabalhar juntos de forma contínua e juntos mesmo, sozinhos. A própria Evan e outras mulheres que também passaram por abusos com esse cara falaram várias vezes do quanto ele não era uma pessoa ruim num primeiro momento de relacionamento. No início ele era um cara que ouvia, era paciente, extremamente inofensivo, ajudava, dava respaldo, tinha muito afeto e carinho. Desse jeito ele foi meio que pouco a pouco passando a saber tudo o que acontecia na vida dela. E ele usava essa posição que ele tinha de poder em relação a ela, e sendo uma lenda do rock, pra assediar ela. Inclusive ela relata no documentário que num período ali do relacionamento deles, ela entra na noia do fandom dele, que é de idolatrar o cara. Esse cara é maravilhoso, tudo que ele faz é perfeito, eu pago um pau gigantesco pra esse cara e não existe Deus, só existe esse cara. Quando um cara é abusador e manipulador e tem alguém que tá com ele, que tem esse tipo de relação com ele, os abusos não vão ceder, ele só vai pesar mais ainda a mão. E aí chegou ao ponto de ele cravar marcas tipo letra M na pele dela e, enfim, fazer outras coisas tão pesadas como, sei lá, pacto de sangue pra ela beber o sangue dele. E a gente vai entrar nesses detalhes depois. Jesus, kid. O ponto aqui ainda é, a manipulação faz com que ela ficasse cada vez mais pra ele, se dedicasse cada vez mais pra ele. O fato de ele ser a única pessoa, o único cara com quem ela podia ter confidências ali, conversar de verdade, foi dando pra ele ferramentas que ele podia usar pra manipular ela posteriormente. Ele se colocava aqui entre ela e a família dela também. E ele usava isso pra isolar ela cada vez mais de outras pessoas que não tinham contato com ela através dele. Ele fez com que ela e a mãe brigassem tantas vezes que chegou um momento em que a Evan e a mãe, elas moravam juntas, a Evan sai de casa e, junto com isso, ela cola na mãe dela, que fazia o papel de produtora e agente dela, e rompe essa relação. Do dia pra noite ela fica não só sem a ajuda da mãe, ou sem estar por perto da mãe, como também ela joga a carreira dela pra outro lugar que não seja a mãe dela. Pegou? Vale lembrar que isso é um comportamento extremamente comum entre abusadores, tá? O fato de você tentar isolar a pessoa da família e de amigos dela só fazem com que a pessoa fique cada vez mais na sua mão enquanto abusador, e não o contrário. E aí toda a vulnerabilidade que a pessoa tiver, ela tá triste, ela tá estressada, ela tá brava, ela, enfim, né? Ela vai abrir com esse único elo que ela tem, ela vai se despejar pra esse único elo que ela tem e assim entregar e ficar cada vez mais vulnerável pra essa pessoa. Em 2007 ele lança um disco com uma música chamada Heart Shaped Glasses. Ele diz que essa música é uma música que ele fez em dedicação a Evan Rachel Wood, mas na letra a gente percebe que o que ele tá dizendo é assim: Little girl, menininha, se você quebrar o meu coração, if you break my heart, se você separar de mim, se você se afastar de mim, eu vou pisar no seu coração como se ele fosse de vidro, e eu vou quebrar ele em 1 milhão de pedaços. Nesse clipe, tem uma cena de sexo real. Essa cena de sexo real não havia sido planejada no roteiro, não tinha nada escrito. Ele simplesmente, no meio da filmagem dessa cena de sexo, penetra ela sem que ela permita ou dê consentimento, na frente de toda a equipe que estava filmando o clipe. As pessoas que participaram da gravação do clipe, junto com ela e o Marilyn Manson, Brian Warner, elas, digamos assim, todas elas acharam esquisitíssimo o que estava rolando e todo mundo sacou essa fita. Mas ninguém teve a coragem de interromper o cara. E mais, os testemunhos dessas pessoas dão que ela estava
muito diferente e alterada naquele dia. Ela não conversava muito, ela não tinha alegria, ela não sorria, ela tava sempre meio dopadona, assim. Além de ter penetrado ela sem o consentimento dela, ela tava dopada. E isso foi gravado num clipe que tá até hoje no YouTube. Pra gente resumir o ponto, ela foi enquanto era gravada pelas pessoas ali que estavam trabalhando no clipe. E a coisa mais bizarra é que depois do clipe ela deu entrevista. Todo mundo que viu o clipe percebeu que aquilo tava estranho e perguntaram pra ela, até porque os boatos também já estavam correndo. E ela não tem muito como falar que não rolou. Então o que ela faz ela fala que foi lindo, que foi romântico, foi maravilhoso. Não por escolha dela. Ele pede pra ela falar isso. Quando a imprensa for falar com você, você vai dizer pra ela que você tava apaixonada, você vai dizer pra eles que você me ama, você vai dizer pra eles que aquilo foi romântico, foi bonito, porque foi maravilhoso. É óbvio que esse comportamento do Brian Warner, ele seja um comportamento que traça até a relação que ele tinha com a própria família quando era criança ou adolescente. Provavelmente ele se fudeu, foi abusado pra caralho. Ele tem a biografia dele, onde ele fala isso várias vezes, o quanto ele sofreu e etc. E assim, isso não justifica porra nenhuma, tá? Só pra deixar claro, não justifica porra nenhuma. Mas existe esse histórico de abusos da família dele. Ele sempre foi muito manipulado pela própria família. Ele aprendeu essa manipulação dentro de casa e na relação que ele observava entre o pai e a mãe dele, o quanto também era uma relação de abuso. Quando ele tava na escola, ele era tipo aquele moleque zoeira que gosta de zoar todo mundo, gosta de aloprar os outros, até a pessoa, enfim, sei lá, até a pessoa partir pra cima, partir pra agressão, partir pra porrada. Ele era esse cara. Ele era o cara que zoava, e zoava, e abusava, e abusava, e zoava, e zoava. Lógico que durante o período da escola talvez ele sofreu muito bullying, mas assim que ele cria a persona Marilyn Manson e começa a fazer música, todas as pessoas que estão junto com ele começam a ser abusadas por ele. Esse comportamento abusivo tornou a Evan mais uma vítima dele, e não só ela. E por isso dá pra perceber que além de ser um completo e degenerado abusador, manipulador e, enfim, misógino, ele também era um fudido, um cara que se fudeu durante boa parte da vida. Por isso até que ele cria o personagem Marilyn Manson, que é um personagem revoltado e que quebra padrões e etc. Por conta de ele ser um cara totalmente quebrado por dentro também. Ele é um abusador que ganhou relevância através da música. Daí o documentário traz um aspecto do Brian Warner que é também extremamente perturbador, que é um lado que flerta muito com neonazismo, com racismo. Eu não tô zoando. Ele tinha uma certa obsessão com símbolos nazistas, assim como vários outros caras da música têm, o Lemmy, os caras lá do Slayer tem, acho que o Hyneman tinha. Mas ele não parava aí, não. Ele usava, por exemplo, chicote alemão da Segunda Guerra pra chicotear as namoradas dele, inclusive a Evan Rachel Wood. Ele tinha demonstrações racistas e antissemitas. E a arte do Brian Warner, ela é toda envolta nesse personagem abusador, com um padrão estranho, meio neonazi. Ele flerta com tudo isso e coloca muito disso nas próprias músicas. Mas em 1996, o Brian Warner, junto com outras pessoas da banda, acho que mais precisamente o guitarrista da banda, eles, tendo ele já um certo fandom e pessoas que idolatravam ele, gostavam, mesmo em 96... ele chama pra dentro do quarto de hotel que ele tá, junto com outra pessoa da banda, acho que não é só uma não, mas enfim, junto com outras pessoas, outros homens, ele chama uma mulher que tava com um cartaz ali próximo ao hotel onde ele tava hospedado, meio que tipo um cartaz pra ele, assim, ó, sou sua fã, gosto muito de você e etc. Ele traz essa pessoa pra dentro do quarto na expectativa de tipo, ah, que legal, ela vai vir, eu vou lá conversar com eles e tudo mais. E essa conversa em pouquíssimo tempo vira abuso. O que começa com ela entrando lá dentro pra falar, nossa, eu sou seu fã, vira algo que é problemático, como por exemplo, ela tá amarrada numa cadeira e gritando no único excerto que a gente tem desse vídeo na internet. Você pode procurar se você quiser, tá? O único excerto é uma pessoa amarrada, sentada numa cadeira e gritando. E o depoimento do Marilyn Manson sobre isso depois deixa claro que isso tudo foi real. Voltando pro caso da Evan, o primeiro caso de abuso físico que ela sofreu foi durante uma turnê que ele fez e que ele levou ela. Pra turnê, não tinha ninguém que ela conhecia ali junto com ele. Ninguém. Não tinha amigo, não tinha irmão, não tinha porra nenhuma. Tudo que existiam lá eram pessoas que trabalhavam com ele e pessoas que veneravam o Marilyn Manson. Inclusive, a galera que a Evan conheceu durante esse período de turnê e trabalhava com o Marilyn Manson entendia o quanto ele era problemático
não ajudou a Evan exatamente por estar sob o poder dele. E com isso ele viu um espaço muito propício para ele poder começar a subir o tom dos abusos que ele tinha com ela. Ela vai afirmar no documentário que o Brian Warner tem esse comportamento até hoje. Até hoje. E várias das pessoas que se relacionaram com ele depois do relacionamento dela relatam esse tipo de abuso. Antes ou depois. E assim, até com o mesmo padrão de comportamento, tá ligado? Na polêmica que eu falei do clipe do Heart-Shaped Glasses, por exemplo, ele vira e fala pra ela, como eu citei, você tem que dar as respostas desse jeito e falar que foi lindo e romântico. E quando a imprensa pergunta pra ele se era real, ele fala, a gente transou, foi da hora. Percebe a diferença? Pra ela, você tem que falar que é romântico, que foi lindo, que foi maravilhoso, que foi papapá, papapá, papapá. E pra ele foi meio que um estupro mesmo e foi bacana, foi legal, né? Isso faz com que ela tome um baque muito grande, assim. Ela leva isso de uma maneira muito pesada e muito pra si. Afinal, pô, mano, vai cagar, tá ligado? E ele não é bobo. Ele aproveita essa vulnerabilidade pra fazer o quê? Afastar ela ainda mais da família. Você precisa estar ainda mais próximo de mim, porque a sua família tá falando pra você que isso é nojento, as pessoas que você conhece estão falando pra você que esse clipe é nojento, porque elas não gostam de você. Acho que já deu pra perceber o quanto ele era um cara abusador. Ele monitorava todas as pessoas que trabalhavam com ele, aí monitorava, eu tô falando, monitorava, pedia celular, olhava mensagens, além das namoradas. Ele tinha uma pira de cravar a letra M nas coxas das namoradas dele. Cravar com um estilete, gilete. E tipo, todas as minas que aparecem no documentário... Todas não, mas a maior parte delas que aparecem no documentário são mulheres que falam, ele fez isso comigo também. E aí, voltando no ponto que eu falei do racismo, ele era um cara racista pra caralho. E ele tinha uma parada bizarra que, assim, ele manifestava esse racismo próximo das outras pessoas e de um jeito que ele forçava as pessoas que conviviam com ele a dar conivência pra esse racismo. Uma vez que ele ou tava pagando o salário dessas pessoas, ou ele tava manipulando essas pessoas com outras coisas além do dinheiro, tipo poder, influência, ameaça física, ameaça verbal. E além disso, ele sempre tava filmando e ele pegava a câmera dele, bonitão, e ele filmava a pessoa lá com a câmera ligada, e aí ele fazia uma piada racista. Se a pessoa desse um sorriso, ele já ia ter com ele o suficiente pra ele poder manipular essa pessoa depois, chantagear essa pessoa depois. Se você falar dos meus podres, eu vou expor aquela fita em que você dá risada de uma piada racista que eu faço. Cara bacanaço, né? Aliás, se inscreve no canal aí, pô. Foi mó trampo fazer esse vídeo. Se inscreve no canal, beleza? Dá like aqui no vídeo e siga a Duda. Isso era com geral, gente, não era só com as minas. Ele fazia de um jeito asqueroso, porque o que ele tentava fazer era assim, eu preciso filmar a pessoa que eu quero manipular fazendo uma das 3 seguintes coisas. Número 1, estando nu ou nua, filmando pelado. Número 2, essa pessoa usando droga. Ou, número 3, sendo conivente com o racismo dele. Se ele tinha uma filmagem de qualquer uma dessas 3 coisas, você tava... Outro comportamento clássico de abusador é o fato de ele isolar essas minas, não só isolar elas no sentido de você vai ficar trancada num apartamento na cidade. Não, ele levava elas pro mato mesmo, pro interior, sem as pessoas saberem onde elas estavam, assim. Ou às vezes até sabiam, mas estavam desorientadas. Com quem que eu falo? Não tem ninguém aqui perto. A pessoa mais perto de mim tá a 200 quilômetros de distância. E era nessa situação em que as pessoas eram retiradas da cidade e iam pra alguma casa no campo, que ele subia o tom dos abusos ao ponto de chegar, como falei, em táticas militares, tipo privação de sono e privação de comida. Sem falar que ela era drogada cotidianamente por ele. Todo momento em que ela tava lá e ele tava junto, ela tava usando droga. E todo momento ele tava, toma, jogando droga em cima dela, saca? Pra ela usar mesmo. Misturando coisa, ela cita que uma das vezes ela nunca tinha fumado crystal meth, e uma vez ele botou meth pra ela fumar sem falar que era. Isso fazia com que ela, sei lá, perdesse saúde, ela ficava doente, ela ficava magra, ela ficava, enfim, ela começava, a saúde e a vida dela começavam a definhar, ela ia ficando raquítica. E ele nunca levava ela pro médico. Nunca levava ela pro médico. Em nenhum momento. Pior, ele estuprava ela. Em situações que ela não tinha nem como dar consentimento, porque ele tinha dopado ela. Ele estuprava ela de madrugada. Pior ainda, ele usava esse abuso que ele fez com a Evan e falava pra outras mulheres que vieram depois. Você quer saber o que eu fiz com a Evan? Continua desse jeito que eu vou te mostrar. Você vai descobrir na pele.
Primeira vez que ela foi resgatada pela família foi em 2009, nessa casa de campo, que ela conseguiu finalmente falar pra família dela, por favor, socorro, me ajudem. Só que é lógico que ele não ia deixar isso passar, entendeu? Foram 2 anos que eles ficaram juntos, a família resgata ela não quer, num primeiro momento, divulgar a questão do abuso e etc. Tudo que ela quer é só sobreviver mesmo, e ela é resgatada finalmente, passa um momento ali difícil, mas depois de 6 meses ela já tinha superado o ocorrido. O ponto é, o Brian Warner, ele começa a fazer uma parada que é na intenção de chantagear ela. Ele começa a ligar pra ela, e ele liga, 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 e ele liga. 158 vezes é o número de ligações que ele fez pra ela. E esse número ele diz pra mãe da Evan, falando o seguinte: enquanto ela não me atender, eu vou continuar me cortando. Eu já tô com não sei quantos cortes, e eu vou continuar me cortando até ela me responder. Eu vou morrer aqui, por causa da Evan. A culpa é dela. É lógico que essa manipulação deu certo. Ela volta pra casa dele, cura as feridas dele, passa lá um mertiolatezinho, dá um beijinho. Quando ela tá indo embora, ele não deixa. Ele puxa ela, coloca ela dentro de um quartinho em que tinha um banco de igreja e preparado pra filmagem. Nesse banco tinha corrente, amarra. Ele amarra ela, despe ela, deixa ela pelada, cata aquele chicote nazista que eu tinha falado e começa a bater. Ela é judia, tá? Só pra avisar. E, de novo, ele chicoteia ela falando: esse chicote foi usado na Segunda Guerra Mundial pelo exército alemão. Tem algo cravado no chicote. Só que não tá bom pra ele. Ele tem que elevar o nível. Ela não sabe nem dizer direito o que é, ela só sabe que foi algo que deu um choque elétrico nela. Na vagina. Ela fala que a dor é tão intensa e tão forte que ela quebra o banco de igreja. Ela quebra ele. Depois que ela quebra o banco, ela cai nos colos dele e implora pela vida dela. Implora. Ela fala tudo o que ele quer ouvir. Ela diz pra si mesma: pra sobreviver, vamos deixar ele montar em cima. Essa é a minha única chance de sair daqui viva. Então, querido Brian Warner, me desculpa. Eu não deveria ter ido embora. Eu não deveria não ter atendido suas ligações. Eu não deveria ter feito o que você acha que eu fiz. Me desculpa, me perdoa. Eu nunca mais vou fazer isso com você. Eu te amo. Você vai ficar comigo a sua vida inteira. E eu vou ficar com você a minha vida inteira. E aí ele abraça ela e fala: você me entende. Cata uma faca, corta um pedaço da mão, sai sangue da mão dele, ele dá na boca dela, ela bebe, aí ele corta a mão dela, bebe o sangue dela. E pronto, agora eles têm um pacto de sangue e nunca mais eles vão poder se separar. Outra coisa que ele fez pra manipular ela, que é bem pesada também. Nessa brincadeira, ele manipulava os contraceptivos que ela tomava. Ele dizia: você não pode tomar esse remédio, muda de remédio. Puta, esse remédio também não tá dando certo pra você, muda de remédio. Puta, esse remédio também não tá rolando. Não vamos usar esse contraceptivo. Camisinha, obviamente, ele não ia usar, né? E aí ele, dentro desse contexto, aconteceu algo que é muito previsível. Ela ficou grávida. Ela aborta a criança, ele não dá assistência pra ela até o aborto, nada. Ele larga ela, tipo, se vira com essa merda. E quando ela volta da clínica e fala pra ele: aconteceu, eu abortei, ele fala pra ela: da hora, faz a janta. Nesse retorno com ele, ela passou por mais abuso, mais direta do que no anterior. E ela só consegue escapar depois de mais 2 anos de abuso. Tipo, ela testemunhou uma série de crimes contra ele e falou desses crimes de maneira direta. Desses crimes entram também coisas como stalking. Ele stalkeava pra caramba ela. Tinha gente ali ao redor que ele colocava pra ficar stalkeando ela. Era extremamente controlador, obsessivo, violento e muito abuso psicológico. Muito abuso psicológico. Depois de tudo isso que eu contei pra vocês, o que aconteceu com o Marilyn Manson? Porra nenhuma, ele não tá preso. Pior, ele mora numa mansão onde todo mundo sabe onde é que fica. Todo mundo. Não é uma pessoa. Todo mundo sabe onde é que é. Ninguém interpela o cara. E pior, ele vai sair pra fazer turnê nesse ano de 2024. Inclusive, provavelmente ele vai vir pro Brasil aqui. E não é como se a polícia não tivesse sido avisada pela Evan Rachel Wood ou as outras vítimas. A polícia foi. A questão é que a polícia ouviu. E é isso, foi muito bem ouvido. Esse foi o resultado. A polícia e o FBI ouviram. E só. E depois de relatar os abusos, num primeiro momento, a Evan ela não vai falar o nome do abusador dela. Ela sempre fala my abuser, ou meu abusador, pessoa que abusou de mim. Por conta da impunidade, e especialmente dos relatos de outras pessoas quando ela fala que foi abusada e descreve os métodos, pessoas que tinham também sido abusadas por ele que falaram: eita, porra, parece muito o que aconteceu comigo quando eu namorei o Marilyn Manson. Opa, e ela namorou o Marilyn Manson. Só pode ser o Marilyn Manson.
outras mulheres que também foram abusadas por ele fizeram coro e, assim, trocaram contato com a Evan Rachel Wood. Tipo, mano, vamos trocar ideia, vamos bater papo, eu preciso saber porque, mano, provavelmente é a mesma pessoa que abusou de mim e eu quero te dar força, eu quero te apoiar. Por isso, em 2021, depois de 2 anos já falando dos abusos que ela sofria, como as coisas não estavam caminhando muito, ela então joga na mídia o nome do abusador dela. Ela faz um post e ela coloca que o abusador dela é o Marilyn Manson, Brian Warner. Quando ela faz isso, o Brian Warner é diretamente atacado em vários lugares de um jeito, assim, extremamente forte. Agora que ela jogou isso no ventilador. Ainda assim, vale ressaltar que ele não foi preso, nem antes, nem agora, e nem vai ser no futuro, provavelmente. Ele só meio que teve a reputação dele um tanto quanto queimada, digamos assim. E aí, como eu falei antes, isso não é um caso único e isolado. Esse mesmo tratamento que ele teve com a Evan Rachel Wood, como eu disse, ele também teve com um monte de outras mulheres. E aí, além dela, quando ela fala o nome, mais 5 mulheres denunciam ele por abuso sexual também, por coisas que pareceram muito com o que foi feito com ela, e essa denúncia ajuda a abrir a investigação, para que as pessoas possam de fato entrar em contato com ela e fazer coro disso pra mídia. Daí a polícia estadunidense fez 9 meses de investigação, ouviu 55 testemunhas, e é isso, foi o que eu falei. Mas por ser uma agressão que aconteceu 10 anos antes da primeira denúncia dela, é meio que tipo, a gente não pode mais julgar esse caso. Um outro detalhe sórdido da atitude dele veio em 2010, por exemplo, em que ele aluga uma casa, um apartamento, em West Hollywood, que tem ali uma sala dentro dela, que é uma sala que é como se fosse um provador de roupas, né? De loja de roupa, aquele cubículozinho assim, né, a cabinezinha. E dentro dessa cabine não existia nada exceto a porta, que você usava pra entrar e sair. E ele conseguia te ver do lado de fora. Essa salinha tinha o nome de a Sala das Meninas Más. Ele usava essa sala pra torturar as mulheres. Inclusive, uma das pessoas que denunciou ele, que foi a Smithline, ela retirou depois a acusação, tá? Mas ainda assim, isso não aconteceu só com ela. Eu tô pegando o relato dela porque esse é o relato que ela traz pro documentário. Nessa pequena... E essa pequena sala é corroborada por outras pessoas, tá? Nessa pequena sala, ela ficou trancada por horas, completamente isolada e sem que as pessoas que estivessem fora da sala pudessem ouvir o que ela estava falando ou gritando, porque tinha isolamento acústico. Tem até um depoimento da Phoebe Bridgers que ela fala que numa conversa com ele, ela foi na casa dele, né, um dia, tal, foi convidada pra ir lá, não sozinha, junto com outras pessoas, e aí ele mostra, assim, aponta pra uma sala e fala, essa é a sala do daquele tempo em diante ela nunca mais quer ouvir falar dele ou ouvir a música dele. Só pra citar essa anedota. Todo início de relacionamento dele é a base de muita droga e muita bebida. E esse personagem sádico, meio BDSM, que fazia com que elas encarassem tudo ali como um fetiche, ele se aproveitava pra porque, pô, não é ele. Não é ele que é o racista, é o personagem. Isso aí é coisa de personagem, é uma brincadeira que ele faz. O problema é que depois ele começava a fazer isso mesmo que as mulheres não consentissem pra isso. E rapidamente tudo ficava muito violento. Então essa cabine dele, o quarto do estupro lá, o quarto em que a Evan Rachel Wood, por exemplo, é torturada, todos esses espaços são espaços que as pessoas olhavam e falavam, ah, isso faz parte do comportamento Marilyn Manson, e ele não faz isso de verdade, as pessoas que estavam do lado de fora. E na prática mesmo, esses espaços funcionavam ou como solitárias, tipo prisão, tipo cadeia, ou então salas de tortura. Numa entrevista pra Rolling Stone, que ele dá em 2012, inclusive, ele chegou a falar que essa sala era uma sala onde ele colocava alguém que fez algo muito errado. Não foram só mulheres que ele colocou, ele também colocou pessoas da banda dele que, na opinião dele, tinham feito algo muito errado. De acordo com a investigação e os testemunhos, esse apartamento dele era inteiramente decorado com sangue, crucifixo, suástica, pornografia. Era isso que tinha lá dentro. Tinha um grafite enorme também, escrito AIDS, em cima da cama deles. E não era uma casa agradável de ficar. As cortinas eram todas pretas, fechadas 24 horas por dia, ar-condicionado gelado o tempo todo e era proibido mudar a temperatura do ar-condicionado. Aquele espaço era tipo um frigorífico. Tudo isso por conta de tortura. Uma outra mulher que denunciou o cara foi a atriz de Game of Thrones chamada Esme Bianco. Ela corrobora todas as acusações da Evan Rachel Wood. E ela adiciona ainda que ele chegou a perseguir ela com um machado na mão. Machado. O grande ponto de tudo aqui, gente, é que ele conseguiu esconder um histórico gigantesco de abuso em plena luz do dia, no meio de uma sociedade como a estadunidense. Tudo isso sob o disfarce do Marilyn Manson. Mais do que isso, com a complacência da própria indústria da música. O empresário dele, troca ideia com a Evan Rachel Wood na ideia de tipo, olha, isso que você tá falando é
é mentira, isso aí tudo é mentira, até finalmente largar ele como cliente. A indústria não apoiou só, ela também se beneficiou desse cara bizarro e desse comportamento bizarro desse cara pra poder vender, pra poder gerar dinheiro. No geral, as vítimas dele, as vítimas do Brian Warner, descrevem esse cara como um predador em série que nunca se arrependeu ou sentiu remorso do que fez com nenhuma delas. Além disso, ele nunca escondeu quem ele realmente é. O personagem Marilyn Manson não é bem um personagem, é quem ele de fato é. O personagem é o Brian Warner, é o cara que fala bem, bacana, ajuda, gosta, dá risada, participa de outros trabalhos. Esse é o personagem. A persona, de fato, que tá dentro dele é essa persona destrutiva, abusadora, nociva. Você percebe quanto isso é conveniente? O cara tem um personagem cuja ideia, imagem e proposta é debater violência, dentro de contextos até sexuais. E tipo, você tá ligado que tudo que é boato esquisito dele, ele usava pra surfar na onda? Boatos esquisitos ajudavam Marilyn Manson. E muitas vezes esses relatos das mulheres eram boatos esquisitos. Que a reação das pessoas que estavam por perto é tipo, não, isso só pode ser o personagem. Isso é personagem. Não é possível que um ser humano faça um bagulho desse. E ele tava fazendo. Tipo, o cara faz uma confusão tão bem feita entre realidade e ilusão, que qualquer coisa bizarra que ele fizesse, ele jogava na conta do personagem. Ah, isso é boato. Essas coisas aí mirabolantes é só porque ele é estranho, mas é um personagem. E o Brian chegou a abrir processo contra a Evan Rachel Wood por difamação em 2021, quando ela fala o nome dele. A gente vai deixar aqui embaixo, tá, uma matéria que fala exatamente desse processo. E aí o dado é, a arquivação dele foi arquivada por falta de provas, né? E além disso ele foi obrigado a pagar os advogados dela e da Yuma Gore, que era parceira dela na época e foi quem ajudou ela com esse processo e com o documentário. Mais de 300 mil dólares aí ele precisou tirar do bolso. E é por isso que ele vai fazer turnê nesse ano e vai voltar aos palcos mesmo com toda essa bosta que aconteceu. Afinal, obviamente, agora ele precisa da grana pra pagar esses advogados. Uma outra tática que os advogados do Brian Warner usam com as vítimas é uma tática meio que tipo, vamos fazer acordo? Vamos colar junto? Vamos fazer acordo? Pra você não falar mais nada? Pra você retirar as acusações? Também vai ter link aqui embaixo sobre isso. E aí eu me pergunto, em que caso um cara que é inocente, tá sendo acusado, na cabeça dele ele é inocente, ele tá dizendo pra todo mundo que ele é inocente, e ele tá sendo acusado de um crime tão perverso quanto esse, quando que o cara vai virar e vai falar, não, vamos fazer acordo? Em que situação que o cara vai falar, vamos fazer acordo? Com essas tantas mulheres que aconteceram e passaram pela vida dele. É porque talvez ele não seja tão inocente assim. Afinal, se ele é inocente, era só ele mostrar as provas, falar, isso nunca aconteceu, contestar as evidências apresentadas pela acusação. Ele tem meios pra provar essa inocência, ele nunca conseguiu provar ela. O jeito dele é só descredibilizar as vítimas, mas não há prova, pelo contrário, as evidências mostram o contrário. Eu acho que é praticamente uma admissão de culpa, partindo de um cara que tem esse tipo de coisa bizarra, e partindo também do pressuposto de que o dinheiro resolve qualquer coisa, inclusive problemas na justiça. Dentro do capitalismo, a justiça tem um preço, e ele pode pagar esse preço porque ele é um cara rico. Ou pelo menos podia, né? Até ele voltar a fazer turnê aí. E de novo, outras mulheres que processaram Brian endossaram o argumento que a Evan Rachel Wood deu de que ele manipulava as pessoas e as outras mulheres. A Ashley Smithline, que eu citei antes, ela retirou a acusação dele e falou que a Evan Rachel Wood tinha manipulado ela pra que ela falasse as coisas que falou pra ele, pra que ela dissesse as coisas que ela disse sobre o crime. E também rolaram outros casos de mulheres que retiraram esses acordos, que retiraram seus processos por conta de acordo. Teve uma delas, por exemplo, que aceitou um acordo com ele porque tinha medo da própria vida e começou a ter síndrome do pânico, ataques de ansiedade, muito medo da violência que ele podia causar e deu a anuência pro acordo. Topou fechar um acordo com ele. Isso reforça uma postura de perseguição, assédio jurídico que ele tem em relação às vítimas do caso e vítimas dele. A ideia dele é tentar calar essas pessoas para que nada chegue em lugar nenhum e todo mundo consiga ainda continuar venerando um personagem tosco desses. E assim, a indústria da música tem vários outros casos desses. Não é o primeiro e não vai ser o único. Não é incomum casos de caras que são abusadores dentro do show business. E boa parte desses caras faz mais ou menos a mesma coisa que o Marilyn Manson. Assédio jurídico, importunação, fazem ali uma questão de abuso psicológico, tentam de alguma forma desmantelar qualquer tipo de possibilidade de eles serem pegos, de eles serem colocados como os abusadores que são. Por fim, aqui existe um contexto, e é um contexto explícito de um recorte de classe, tanto social quanto de gênero.
A gente tá falando tanto de pessoas que são menos poderosas e têm menos dinheiro que o Brian Warner, e também de pessoas que são do sexo feminino. Ele é um abusador com homens? Ele é, mas não igual ele é com as mulheres. Sacou? E esse é o ponto, a gente vai encerrar o vídeo aqui. Se você tiver qualquer coisa pra adicionar nesse vídeo, os comentários estão aí embaixo, pode deixar aí, tá? Comentários de tolerância com o Marilyn Manson ou duvidando da vítima de qualquer forma vão ser sumariamente deletados, e as pessoas que postarem comentários desse tipo vão sim ser silenciadas aqui embaixo. Isso não é uma opção. Isso é uma verdade, beleza? Comente, mas comente com bom senso. Para pra pensar em tudo que eu falei pra você nesse vídeo inteiro e relaxa, porque acabou. Esse documentário foi uma das coisas mais nojentas que eu assisti, e por isso eu precisava trazer ele pra vocês aqui. Faço de novo um agradecimento muito grande pra você que assistiu o vídeo até agora, e pra Duda Bocha, que ajudou muito nesse roteiro. De novo, as redes dela vão estar aqui embaixo, beleza? Gente, além disso, eu vou deixar aqui embaixo linkado um perfil que reúne vários depoimentos de vários artistas, mas mais especificamente do Marilyn Manson e do Till Lindemann, que é o vocalista do Rammstein, por exemplo. E é um perfil onde várias das denúncias vão estar lá colocadas com todos os fatos e todas as notícias necessárias, além de comentários da própria pessoa. O perfil é @MansonAbusiveBehavior, tudo junto. Aqui embaixo a gente vai colocar, tá? Também vai estar no link aqui. É um canal do Instagram, vocês vão lá. É um perfil do Instagram, então vocês vão lá, sigam a pessoa, recomendo muito que vocês sigam. E é isso, beleza? O nome da pessoa é Laura. Ela ainda não tem tantos seguidores. Faço esse apelo porque as coisas que ela coloca lá precisam ser divulgadas, uma vez que é uma reunião muito bem feita de artigos e depoimentos, de entrevistas e etc, que ela reúne dos caras, e também, de certa forma assim, evitando que eles se blindem de alguma forma. Por isso vale muito a pena vocês conferirem, beleza? Pra quem quiser e tiver estômago pra assistir o documentário, pra quem tiver estômago e quiser ver o documentário, o nome dele é Phoenix Rising, Phoenix com PH, tá? Phoenix Rising, a gente vai deixar aqui embaixo também, ele tá disponível no Max. Infelizmente eu não consegui encontrar ele em outros serviços, beleza? Gente, por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Sei que você deve ter ficado muito bravo, muito brava com esse vídeo também, mas a gente precisa trazer esses casos à luz. Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal. Tudo nosso, nada deles depois de nós. É nós de novo e abusadores não passarão.